Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Deixa eu chamar a Silvia. Oi, Silvia. Olá, boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui com a gente no nosso grupo, né? Grupo do Face, mas essa live também vai para o YouTube depois. E nós vamos atingir algumas pessoas, né? Que bom. Vamos bater um papo gostoso. O tema não é assim tão agradável, tão suave, né? Mas a gente vai conseguir ter um papo legal, não é? Sim. É um tema, assim, bastante em pauta nos últimos tempos, né? Um tema que tem mexido muito com nós, não só algumas pessoas, mas toda a humanidade, né? Com todos nós. Com todos nós. Todo o planeta Terra passa por um sofrimento generalizado, né, nesse momento. E a gente, na verdade, já era um tema que tinha que ser discutido, né, há mais tempo, era uma coisa que, na verdade, é natural da vida, né? O morrer faz parte da vida, né? Só que agora esse tema se faz ainda mais necessário, né, de ser falado, ser discutido. E você vem trabalhando muito com esse tema, né, Silvia? É um tema que já faz algum tempo que tem me chamado muita atenção, Lu. Na verdade, eu faço alguns atendimentos, né, para pessoas enlutadas, mas, assim, depois que os meus pais faleceram, então, assim, que eu tive mais perto, né, daquela questão até, assim, do que seriam os cuidados paliativos, né, em relação ao meu pai, que ele já tinha uma doença terminal. Então, assim, foi algo que me chamou a atenção. E interessante que um ano antes, 6 meses antes de começar a pandemia, eu comecei a buscar mais, né, leituras e cursos, tudo para tentar conhecer um pouquinho mais a respeito do luto, já que ainda, infelizmente, aqui no Brasil, ainda falta bastante literatura, né, em relação ao luto, em relação à morte, em relação a cuidados paliativos. Então, a gente tem muita falta aqui no Brasil em relação a isso. E eu comecei a estudar, né, uns 6 meses, comecei um curso de capelania, né, eu e meu esposo, já pensando mesmo nessa ajuda, nessa aproximação com as pessoas que estão em sofrimento. E logo depois veio a pandemia, né, e eu pensei, olha só, né, uma direção de Deus, eu creio. E realmente a gente tem vivido aí nesse último ano, né, muitas perdas. Estamos vivendo aí o luto coletivo, porque todos nós, em algum momento, temos perdido alguém que é parente do nosso amigo, é alguém muito próximo, ou a gente vê no noticiário, então é o tempo todo se falando nisso, né, Lu? Exatamente. E como você falou no início, né, é um tema, eu até coloquei isso na chamada, é um tema que, às vezes, a gente evita falar. Exatamente. Né? A morte é algo assim que é a coisa mais certa que tem. Nós nascemos e nós vamos morrer. Né? As pessoas nascem e as pessoas vão nos deixar. As pessoas que nós amamos um dia, elas irão nos deixar. Isso é nós certo, iremos Silvia. deixar. Isso é certo. É muito certo. Santo Agostinho dizia, né, que a coisa mais certa que tem é que nós vamos morrer, e a mais incerta é o momento que isso vai acontecer. É verdade. É verdade. A gente não tem como prevenir, né, algumas coisas. Sim. É uma coisa tão certa. Esperamos que, assim, a partir do momento em que nós vamos envelhecendo, isso seja mais natural. Mas nós somos surpreendidos de muitas formas, né, Silvia? Sim. Não interessante. É interessante, Lu, porque antigamente a morte ela era vista como algo mais natural, né?
Eu me lembro, assim, quando eu era criança, que nem faz muito tempo, né, gente? Mas, assim, tinha alguns velórios que eram em casa. Eu tive alguns tios que morreram, inclusive, na minha casa. Aí a minha mãe, ela falava assim, vem aqui, que a gente precisa despedir do tio. Eu era criança e eu me lembro disso. A gente entrando no quarto, despedindo 2, 3, 4 vezes, né? Mas o quanto que aquilo era importante. E depois a gente passando por todo aquele processo ali do velório, da despedida, né? Dos sentimentos ali que estavam todos, né? A flor da pele. Então, assim, era algo mais, parece que mais próximo mesmo. Acontecia muito no ambiente doméstico, né, Silvia? Isso, Casa, junto com a familiar. família, né? Isso. E depois, até com o avanço... Oi? Você está muito no canto. O meu auxiliar veio falar aqui que eu estou muito no canto. Deixa eu mudar. Ô Lu, e o que a gente vê hoje, né, até com esse avanço aí da medicina, avanço tecnológico, né, a gente vê muito assim, o quanto que há uma tentativa mesmo em se prolongar a vida. É verdade. E aí, muito mais difícil a gente falar do tema sobre morte, porque a gente vê isso, né? A todo tempo, a gente tentando prolongar algo que um dia vai acontecer. Super bom, super legal isso que tem acontecido, quantos ganhos que nós temos tido, né? Só que, ao mesmo tempo, isso muitas vezes faz com que a gente realmente evite falar no tema morte. É como se fosse atrair, né, Silvia? De alguma forma, né? Existe algo ali que, meu Deus, se a gente falar sobre esse assunto, nós vamos acabar atraindo isso para a nossa vida. Como se isso não fosse acontecer, né? Pois é, exatamente. Só vai acontecer se eu falar. Se eu não falar, isso não vai acontecer. Isso. A gente até usava, né? Bate na madeira, né? Ou então, assim, quando... esses dias a gente teve a gente ouviu, né, uma situação que eu achei muito interessante, Lu. O pai de uma conhecida nossa, ele estava com a Covid e ele estava internado e ele ia para a UTI. E nesse momento que ele estava para ir para a UTI, a filha pôde entrar para ver o pai. E aí o pai começou a conversar com a filha e falar, filha, eu quero que você me perdoe se eu fiz alguma coisa. Ele começou a expressar algumas emoções que ele estava sentindo ali naquele momento, e a filha falou, não, pai, não, você vai sair daqui, nós não vamos falar sobre isso, vai ficar tudo bem. E graças a Deus ele realmente saiu, ele está super bem. Que bom. Mas aquilo me chamou a atenção, porque muitas vezes nós fazemos isso. A pessoa, ela tem uma necessidade de falar e muitas vezes a gente não consegue lidar com aquilo. Né? Isso é muito comum, não é, Silvia? É muito comum. E isso é extremamente importante. Eu acho que isso, essa conversa que a gente está tendo aqui, Lu, é fantástica, é extremamente necessário. Né? Porque, na verdade, se discute sobre tudo nas famílias, não é? Em relação a tudo que é material, em relação a relacionamentos, né? Só que quando chega nessa questão, existe como se fosse um tabu, né? Isso. E a gente precisa de falar sim, falar enquanto tem vida, não é? Alguns combinados, algumas coisas que eu acredito que a gente também tem que deixar isso mais claro na família, não é, Silvia? Até as pessoas perguntam, né, do luto, né? O que é o luto? O luto é uma doença? Não, o luto não é uma doença. O luto é aquele processo natural, né? Que todos nós, no momento,
no momento de perda significativa, nós vamos passar. É uma dor emocional. Sim. Que nós temos diante de alguma perda significativa, né? Então, assim, hoje a gente está falando em perdas de pessoas que nós amamos, mas o luto, ele pode compreender várias outras perdas, né? A perda de um emprego, a perdas até de um animalzinho de estimação, nós temos perda de companheiros, perdas de amigos, então, assim, são várias perdas, né? A nossa idade, né, Lu? A gente tem aí o ciclo de passagem, então, assim, da infância para a adolescência é uma perda, né? Sim, então, na assim, verdade, a gente nasce perdendo, né, Silvia? Verdade. A gente acaba nascendo e já começa a perder, né? Mas, assim, é muito importante que a gente entenda que o luto, ele faz parte da nossa vida, né? Sim. E que nós precisamos vivenciar esse luto e deixar as outras pessoas, aqueles que perderam seus entes queridos, vivenciarem essa dor. Então, do jeito que você está colocando, teria que, assim, ter espaço para falar sobre esse assunto, ser ouvido, nesse sentido. Isso, nesse sentido, né? Porque o que acontece? Como a gente estava falando, às vezes, você começa a falar, por exemplo, a gente tem o luto normal, tem o luto antecipatório. O que é o luto antecipatório? Quando aquele paciente, quando aquele ente querido, né, ele está muito doente e ele precisa ficar internado por muito tempo, ou igual no caso do meu pai, ele tinha uma doença que, humanamente falando, não havia mais cura, tá? Então, nós levamos o meu pai para casa, para que ele estivesse conosco nos últimos dias de vida. Ótimo. Então, assim, entendendo que isso seria bom para ele, isso faria parte desse processo do morrer. Tanto para ele elaborar bem esse luto, para ele morrer bem ali junto conosco, né, viver bem os últimos momentos da vida dele, como também nós para elaborar esse luto, essa perda dele. Então, é um luto antecipatório. Quem até trouxe assim, alguns estágios do luto que a gente conhece bem, né, que é a Elizabeth Kubler-Ross, ela começou falando das 5 fases ou estágios do luto, mas ela começou a observar, Lu, que algumas reações eram presentes as mesmas reações eram presentes em várias pessoas que estavam na elaboração desse luto. E ela começou a perceber em pacientes terminais e nos familiares desses pacientes, né? Aí, hoje, a gente já vê que é o que? A negação, né? Quando a pessoa ela se nega a acreditar mesmo que aquilo esteja acontecendo, ou que a pessoa já morreu, ou que a pessoa está morrendo e não tem mais o que fazer, né? Tem depois a negação, a raiva. Por que isso está acontecendo comigo? Né? A gente pensa, tanta gente mal que poderia estar morrendo, quantas coisas, e por que isso está acontecendo comigo? Ou por que isso está acontecendo, né, com essa pessoa? Uma pessoa tão boa, não dá para acreditar, e a gente fica assim, com muita raiva, né? Exatamente. Aí nós temos... É muito comum, aquela revolta. Tá? É como se a pessoa não merecesse passar por isso, né? Isso. Aí depois, Lu, vem a barganha, né? A barganha seria até assim, uma tentativa de reparação, né? Mas e se eu tivesse feito tal coisa? Ou e se eu fizer, será que ele não vai sobreviver? Será que ele não vai ficar aqui comigo? Né? Seria como se a gente estivesse tentando negociar essa morte. Certo. Né?
Depois da barganha, a depressão, que é esse sentimento de tristeza profundo, muito grande, um desânimo diante até das coisas do dia a dia. Eu ouço muito relato, assim, Lu, de pessoas nesse estágio falarem assim, Silvia, eu não consigo tomar decisões pequenas. Tipo, eu não sei que roupa colocar, eu não sei, eu vou no mercado, eu já não sei mais o que comprar, né? Fica meio então, perdida, assim, né? fica muito confusa, perdida e muito triste, né? E depois a última fase, que é a fase da aceitação, né? Que a gente fala que é a fase onde realmente esse luto ele está melhor elaborado, tá? Certo. É importante, Lu, a gente lembrar que... Eu tô falando aqui, hein, gente? Ó, tem que me interromper. Que essas fases ou estágios, eles não são regras, eles não acontecem, né? Não tem assim, primeira é a negação, segunda é a raiva, não. Às vezes, a pessoa, ela primeiro vai se deprimir, depois ela vai sentir raiva. Tem pessoas que não vão passar por essas 5 fases, por esses 5 estágios. As reações, elas podem ser, assim, diversas frente a um luto, frente a uma perda, né? Tem muitas pessoas que têm, assim, aquele vazio no estômago muito grande, né? Tem gente que desenvolve aí uma gastrite, né? Sim. Tem aquele aperto no peito, na garganta, então a boca seca, uma falta de vigor, de energia. Então, são várias reações que podem ser consideradas normais dentro dessa elaboração do luto. Certo. E em relação a tempo, Silvia, porque os sintomas realmente são muito variados, mas assim, o tempo, a duração desse luto em relação à morte mesmo, como você avalia? O tempo, Lu, ele também varia muito, né? Primeiro, pelo vínculo que essa pessoa tinha com o falecido, né? Então, assim, se foi um vínculo muito forte, se era aquele companheiro de vários anos, que era realmente um companheiro que estava ali presente o tempo todo, sonhavam juntos, caminhavam juntos, aquele filho, aquele ente, assim, que era um amor enorme. Então, normalmente, esse luto, ele vai ser mais demorado, sim, tá? Só que tudo também depende, Lu, da capacidade que a pessoa tem, né, da pessoa enlutada tem, de suportar a dor, de elaborar essa dor. Né? Também outra coisa importante, da ajuda que ela recebe, tá? Seja das pessoas que estão em volta, dos familiares, desse ambiente de acolhimento, desse espaço que você falou, ou seja, ela pode chorar, ela pode falar sobre essa perda. Uma coisa que a gente vê muito, Lu, às vezes, a pessoa que perdeu o ente querido, ela tem uma necessidade muito grande de falar sobre essa dor. E às vezes as pessoas não entendem isso, ou às vezes elas não suportam essa dor. Eu não suporto ouvir você me contar da sua dor, porque eu fico triste por você, então eu me distancio, ou eu faço algo para você não falar sobre essa dor. E aí a gente acaba prejudicando, né, na elaboração desse luto. Exatamente, porque existe aquela questão, eu vou evitar aquela pessoa porque ela está muito triste, ela está repetitiva, né? E as pessoas ultimamente, agora com a pandemia, deu uma renovada nessa questão, né, Silvia? Mas que estávamos... Eu espero que sim. Tomara, a gente espera mesmo, né? Porque que estávamos vivendo uma fase assim de muito
cada um para si, né? Vamos correr atrás das coisas materiais, vamos, porque o tempo passa muito rápido, então, assim, não tinha tempo para sofrer, não tinha tempo para doer, né? Então, até porque o sofrimento, né, Lu, ninguém quer passar por ele. Ninguém. Inclusive, até as redes sociais, como favorecem isso, né? Dificilmente. Hoje, a gente já vê luto, tristeza, estou triste por ter perdido alguém. Antes, o que se postava em redes sociais era só aquela coisa maravilhosa, como se a nossa vida girasse só em torno disso. E não é verdade. Nós passamos por momentos difíceis, por conflitos, por tristezas, né? E são nesses momentos que a gente mais precisa do outro, né, Silvia? Isso. Porque quando tudo está bem, é tão fácil, não é? Isso. É simples. Eu ouvi, esses dias, ouvindo a Ana Cláudia Quintana, eu gosto muito dela, Lu, que ela é uma geriatra, ela é uma autora, até de um dos livros dela é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela trabalha com cuidados paliativos, né? E eu gosto muito dela. Esses dias eu ouvindo, ela falou assim que nós estamos num tempo de distanciamento social, mas que nós não devemos viver em isolamento social. Ou seja, a gente precisa. O ideal seria o quê? A gente poder abraçar, eu poder ir na sua casa, Lu, e a gente tomar um café gostoso juntas, na mesa, ali, sem máscara, sem nada. O ideal seria esse. Mas o real, a nossa realidade hoje não é essa. Então, nós temos que aproveitar a tecnologia, mandar uma mensagem. Isso. O que nós temos, então, fazer uma chamada de vídeo. Então, assim, a gente não pode se isolar. Porque muitos estão sofrendo por estarem vivendo em isolamento social. Né? Então, eu não entro em contato com ninguém, eu vivo no meu mundo, eu fico aqui e aí vem o sofrimento muito maior do que aquele que nós já estamos vivendo no coletivo, né? É verdade. Isso é um alerta até, né? Porque, na verdade, a gente precisa tomar esse cuidado, porque as mídias já estão mostrando, né? O quanto as pessoas andam ansiosas, o quanto as pessoas andam com dificuldade, né, nessa questão, porque aí vem as questões emocionais, psicológicas que gritam, não é? Sim, porque você se vê muito desamparado no momento que você mais precisaria de ter o contato com o outro, né? Então, realmente, você está colocando uma coisa muito interessante, que nós dispomos agora, graças a Deus, de muitos recursos. Agora nós estamos aqui com 76, 80 pessoas, e cada uma, com certeza, está dentro da sua casa, né? No seu conforto, no seu espaço, ali, de repente até fazendo as suas coisas, estão nos ouvindo, mas de repente tomando um cafezinho, um lanchinho. Então, assim, está tendo a condição de fazer isso, né? Então, aquela ligadinha para aquela pessoa, demonstrar interesse pelo sofrimento do outro, né? Isso conforta muito. Isso é muito importante. Ouvir, é muito importante, né? Lu. Porque às vezes a gente não tem palavras mesmo, não é, Silvia? No momento... isso é uma coisa até que a gente ouve muito, né? Pessoas que falam assim, eu não gosto de ir em velório porque eu não sei o que falar. Ou então, assim, né, agora que a gente não está podendo ter velórios, né? Então, assim, eu não conversei ainda com aquela pessoa porque eu não sei nem o que falar, né? Eu costumo dizer assim, não tem muito o que falar, né? A não ser assim, olha, eu estou aqui, eu vim para te dar um abraço, estou sem palavras, né? Mas eu estou aqui. Às vezes a gente até tenta assim, mas foi melhor, ela descansou, né? Ela está melhor agora. A pessoa não quer ouvir isso. Ela só quer o acolhimento. E o acolhimento, Lu,
é uma coisa assim que a maioria de nós podemos dar. E se a gente não pode, a gente precisa aprender a fazê-lo, Exatamente. Porque né? nós dispomos disso, né, Silvia? Está dentro Isso, de nós, dessa né? afetividade está dentro de nós e Está. a gente precisa trazer isso para fora, né? Uhum. Então Praticar, né? é aquele olhar, é aquela palavra, e é isso. Às vezes a gente se sente assim na responsabilidade de fazer um discurso para a pessoa que está enlutada, ou de fazê-la se sentir bem, né? A gente pode Aham. ajudá-la nisso. Mas Isso, esse estar perto já vai fazer uma diferença enorme. A pessoa exatamente. saber que ela pode contar com você, Sim. né? E É, estar perto numa mensagem de WhatsApp, né? isso, mandar Num uma áudio. cartinha, né? Mandar Isso, flores, mandar um bolinho, mandar alguma coisa assim que demonstre esse carinho, que demonstre assim essa preocupação. A exato. gente fala muito em empatia, né? Que Uhum. é a gente se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que além da empatia, a gente tem que desenvolver mesmo é a compaixão, né? É Uhum. você se colocar no lugar do outro, mas fazer algo em relação a esse outro, Exatamente. né? E existem muita coisa que dá para fazer, né, Silvia? Sim, Muitas coisas. muitas coisas, sim. Aham. E aí, Lu, a gente até, né, a gente entra aí nessa questão dos rituais, né? O velório é um ritual de passagem, um ritual de despedida, que ele é Isso. extremamente importante na elaboração do luto. É o momento onde a pessoa que morreu vai ser homenageada, né? Aonde você vai receber o abraço das pessoas, aquele carinho, é o espaço onde você vai ter para chorar, é onde você vai olhar para aquele corpo e saber que realmente a morte aconteceu. Na elaboração do luto, Isso. Desculpa. né? Eu te interrompi. Então, assim, e hoje a gente não está podendo ter esse ritual. Então, assim, várias outras coisas a gente pode fazer. Como hoje em dia temos o velório virtual, né? Uhum. É uma coisa estranha. Eu lembro que quando meu pai faleceu, um dos meus cunhados, ele filmou o enterro. E nós ficamos assim, ai, nada a ver, como que você vai filmar, né? Não vai mostrar para ninguém e tudo, era aquela coisa assim que a gente Queria resistia a evitar. isso. Aham. Só que hoje é a nossa realidade. Então, muitas pessoas que estão em outros países, pessoas que mesmo aqui que hoje não estão podendo vir em velório, mesmo na mesma cidade, elas podem participar, Até né? hospitalizadas às vezes, né, Silvia? Sim, nossa, Lu, como que isso, gente, tem sido assim, de extrema importância. Um Exato. áudio, né, que você manda, um vídeo para aquela pessoa que está ali hospitalizada. Então, assim, Uhum. até assim, aquele momento de você pedir perdão, de repente, por Uhum. alguma situação, É né? verdade. Então, assim, você poder fazer isso, ainda que seja por um recurso tecnológico, é muito bom, Com né? certeza, Silvia. As pessoas têm me perguntado, né, Lu, assim, como fazer quando o velório não é possível, quando não dá para fazer essa cerimônia, como que eu faço para vivenciar isso, né? Ou assim, para que eu feche esse momento ali da Aham, morte real daquela pessoa, né? aham. Uma coisa que a gente pode fazer, Lu, a gente gosta disso na clínica, né, de psicologia, são as cartas, escrever uma carta de despedida, de repente fazer um vídeo em homenagem, com fotos, com momentos que você vivenciou ao lado dessa pessoa, né? Uhum. A gente tem visto agora também livros com dedicatórias,
né? Que bom, Então, né? assim, desse livro passar pelos amigos e os amigos escreverem algo, uma situação que você tenha vivido com aquela pessoa que morreu. Então, assim, para a pessoa que morreu, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para a pessoa que ficou, vai fazer muita diferença. Com certeza. Ela receber esse carinho, esse acolhimento. Né? Os católicos fazem missa do sétimo dia. Então, assim, dependendo, né, das religiões, dependendo da crença também. Então, assim, o que dá para ser feito para que esse luto ele fique mais melhor, né, elaborado. Isso. Então, nós temos Porque aí alguns recursos. Porque elaborar é necessário, né, Silvia? Não tem como não elaborar o luto, né? Isso. Eu tô olhando aqui alguns comentários, Sim. e assim, existem comentários aqui de pessoas que perderam várias pessoas, né, na Isso. sequência, na mesma família, pessoas muito próximas. Então, assim, são muitos impactos de dor, né, que fica ali latente. Você não consegue sair, elaborar um que já vem o outro. E, infelizmente, no último ano, a gente tem vivido muito isso, né, Silvia? Tem Isso, sido, assim, Lu. bem triste mesmo, né? Lu, eu acho que o que fica para nós diante do momento que a gente tem vivido, né? Eu acho que nós não vamos mais, ou nós não devemos mais viver como a gente estava vivendo até então. Eu também Mas eu acredito. acho que esse é o momento de nós realmente refletirmos sobre os nossos relacionamentos, sobre aquilo que realmente tem valor. Né? Você Isso. está falando aí de famílias que a minha família é uma família muito grande. E às vezes quando eu vejo essas notícias, né, de pessoas que perderam assim vários, isso me comove, mexe comigo, porque é algo assim, como você imaginar uma dor tão grande dessa, né? Se Mas colocar no aí lugar do outro, né? o que nós precisamos resgatar, Lu? E rápido isso, urgente. Valorizar o hoje. O Verdade. momento que nós temos uns com os outros hoje. É aqui, agora, né? É aqui, agora. O dizer eu te amo, não deixe para amanhã, é hoje. É O verdade. pedir perdão é hoje. Uhum. E levar aquele bolinho, não deixe para amanhã, vai hoje. Faça hoje. Porque o amanhã pode não dar tempo. E o que acontece? A gente sabe que para a elaboração do luto, a história que foi construída com a pessoa que morreu, ela vai nos dar muita força para continuar. E é o que fica de fato, né? É o que fica, são as memórias, são as são as lembranças. memórias. Não Isso, fica outra coisa, né? O que fica isso. realmente é o que está armazenadinho, né? No nosso cérebro, na Memória nossa afetiva, mente, a né? memória Isso. afetiva. É. Nossa, como isso é importante, como isso é É. válido, né? E você falou a questão de elaborar, né? Esse luto, ele tem que ser elaborado, sim. É importante, Lu, a gente diferenciar, né? A elaboração da superação. Às vezes a gente fica achando assim, não, eu vou superar isso, né? A gente não fala em superação de luto. Por quê? A gente fala em elaboração de luto, que é você se adaptar àquela perda. Sim. Mas ela sempre vai estar ali. Né? Alguém até colocou aqui alguma coisa que eu vi, né? Que o luto ele faz parte, mas a dor ela sempre vai estar ali. Sempre e é verdade. Mas a gente vai dando uma organizada nela. Exato. Né? Até Acomoda, tem um autor, né? isso, tem um autor que é o Bowlby, que ele fala de quatro fases diferentes da Elizabeth Ross, né? Que ele fala dentro dessas quatro fases, né, que é o choque, é a procura da pessoa, a desorganização e a reorganização. Então, assim, esse reorganizar. Então, assim, a dor,
ela vai estar ali, ela vai permanecer, mas eu preciso reorganizar meus papéis, porque os Isso. papéis mudam, né? Uhum. Eu Mudam era mãe mesmo. de uma bebê e de repente essa bebê não está mais aqui. Exatamente, Silvia. Até eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Teve até um questionamento aqui. Uhum. As dores do luto são iguais? Tem como vivenciar igual ou é diferente dependendo do tipo da pessoa que a gente perde? É Uma diferente filha, uma mãe. dependendo do grau, né, que você tem de vínculo com a pessoa, como a gente já conversou aqui, né, Lu? E uma coisa muito importante, Lu, também, eu tô chamando de Lu, né, gente? A Luciene, amiga Lu. Fique à vontade. Mas é o que? É a forma como a gente lida com a morte, com esse tema antes de acontecer. Uhum. Então, assim, se você está numa família, igual eu vim de uma família, como eu falei, onde a morte ela era algo assim tratado com muita naturalidade. Eu Certo. cresci ouvindo a minha mãe falar assim: eu estou preparada para morrer. A minha mãe sempre falou isso. Ela Uhum. falava: eu sei para onde eu vou e eu confio que vocês estarão bem quando eu for. Ai, Então, que eu bom. estou preparada para morrer. E eu ouvi aquilo, né? E claro que criança, a gente não queria que isso acontecesse, às vezes até Nunca. chorava, mas a gente podia, a gente tinha esse espaço em casa para falar sobre a morte. Uhum. Então, assim, coisas que a gente deixa para falar depois, por exemplo, o testamento, ou como que eu quero que seja o meu velório, né? Uhum. Muitas vezes, como a gente iniciou falando aqui na live, a gente não quer falar sobre isso, mas isso é muito importante e isso já me ajuda a elaborar minha perda. Porque de alguma forma vai havendo um preparo, né? Ainda que inconsciente, não é? Não é tão novo aquele assunto, não é uma coisa que você nunca tocou. É algo que você já vai Isso, conversando, já vai acomodando, né? isso. É Porque algo com familiar, né, Lu? familiar, exatamente. Gente, não que isso vai evitar a dor. Isso, Não. A exatamente. dor não tem como, ela vai existir, até porque nós amamos, nós nos vinculamos, nós nos apegamos àquela Muito. pessoa. Então, essa dor, ela vai existir, ela sempre vai existir, Uhum, né? Só que daí ela vai ficando mais fácil de eu lidar com ela, uhum. É verdade. né? Então, É assim, e verdade. não tem cômodo essa pergunta, né? A dor, ela é igual para todos. A dor é uma coisa que a gente não se compara, Ah, né? Nunca. A gente não compara a dor. Então, às vezes eu machuco o meu dedinho e eu sinto uma dor enorme. E você, Lu, que quebrou o braço inteiro, não está sentindo tanta dor como eu. Um exemplo, né? Bobo, mas assim, uhum. é algo que não tem como a gente comparar. O limiar de dor é muito pessoal mesmo, né? Isso. Isso no físico e no emocional Isso, e no também. emocional, né, muito mais. E Muito por mais. isso é muito importante que a gente respeite as pessoas que estão enlutadas, que estão E, sofrendo diante de uma perda, exato. tá? Porque às Uhum. vezes não tem esse respeito. Por quê? Porque, eu perdi meu pai e eu não sofri desse jeito. Agora a Lu fica Uhum. lá, ela não para de chorar, ela não para de falar nele, né? Então é um desrespeito muito grande com a dor do outro. Tem uma pessoa que comentou aqui, gente, eu estou falando pessoa porque infelizmente não está aparecendo para mim os nomes, tá? Eu não sei por que a outra live aparecia os nomes e essa aqui não está aparecendo. Então eu estou falando uma pessoa. Sim, Mas tem uma pessoa falando aqui que ela tem uma necessidade muito grande de falar, né? Só que as pessoas nem sempre têm essa disponibilidade, né, para ouvir. E a gente precisa falar mesmo, né? Falar, falar até esgotar, né, Silvia? É isso. necessário, né?
É necessário. Lu, aí entra, né, a importância do nosso trabalho. Exatamente, exatamente. Né? Às vezes, assim, porque a gente quer esse acolhimento. Isso. A gente Sem quer falar julgamento, né? sem Sem julgamento, julgamento. isso, Uhum. né? E a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa ela precisa realmente desse acompanhamento psicoterápico para ela poder sair, né? Desse momento que ela está vivendo. A gente usa falar, né, que temos o luto patológico ou luto complicado. O que é isso? Uhum. A gente se falou em tempo, né, Lu? Uhum. A gente fala em elaboração de luto até uns 2 anos, certo? Só que assim, Uhum. gente, varia, como nós Varia falamos muito. aqui, de pessoa para pessoa, do vínculo. Então, assim, varia muito. Mas, enfim, o que é um luto complicado ou um luto patológico? Tá? Uhum. É quando a pessoa ela não, o sofrimento dela depois de um determinado tempo, tá? Então já se Uhum. passaram ali 10, 12 meses e a pessoa, Lu, ela não consegue, ela está tendo prejuízo no dia a dia dela, ela não consegue mais fazer as coisas que antes ela fazia, ela não consegue mais sentir aquele prazer que antes ela sentia, né? Uhum. Então, assim, ela não consegue caminhar, tá? Então, Certo. é aquela pessoa, assim, que ela tá em casa, ela não voltou para o emprego ainda, para o trabalho, de repente ela tem outras crianças e ela não consegue cuidar dessas crianças, ela não consegue fazer as coisas de casa. Então, assim, percebeu isso? Procurem ajuda, né? Nos procurem, Exatamente. Nos procurem procura. ajuda. Né? É Uhum. muito importante. Hoje eu e a Lu estávamos até conversando, né, um pouco antes. Exato. Muitos tentando a elaboração do luto, muitos procuram medicamentos, Medicamento. É muito né? comum, né, Silvia? É muito comum, tá? E é Infelizmente. algo assim que a gente não aconselha, a não ser que a pessoa ela já faça uso de medicamentos psiquiátricos, né? Ou então que realmente ela tenha uma crise. Eu Aham. atendi uma paciente há uns 20 dias, que ela me procurou porque ela perdeu o esposo de Covid, e na verdade ela teve uma crise muito grande de ansiedade, e ela precisou ser medicada. Então, o que é Uhum. importante? Foi medicada? É importante que faça uso do medicamento e, paralelo a isso, faça o acompanhamento psicoterápico, né? Exatamente, porque ela vai conseguir ressignificar esse luto, né, Silvia? Isso, Através da psicoterapia, a elaboração, a ressignificação isso. dessa dor, dessa perda, né? Às Porque senão vezes, o fica difícil. medicamento, ele se faz necessário até para que a pessoa ela consiga chegar na terapia. Também. Porque às vezes ela está Uhum. tão ruim que ela não consegue, né? Uhum. Mas o que é importante é ela entrar em contato realmente com essa dor. E E isso não tem acontece como fugir, aonde? né, Na Silvia? psicoterapia. Oi, Lu? Exatamente. Não tem como fugir também da dor, né? Porque se a pessoa fica, de alguma forma, ali se esquivando de sofrer, ela vai só adiar, não é? Exatamente, eu Vai ia só falar adiar. isso. Aqui tem como, só que o preço é É alto. muito alto, é muito Né? alto. Então, assim, porque nós, Lu, a gente é perito nisso, né? Nos É, mecanismos de defesa, então a gente vai fugindo, muito. É verdade. né? É. Só que em algum momento isso vai aparecer, e em algum momento a gente vai ter que se deparar com ela. E aí pode chegar num ponto que já trouxe, né, um agravamento muito grande. Aquilo Isso, que no início seria apenas uma ansiedade, né?
pode se tornar aí um transtorno, né? Sim, importantíssimo. As patologias que hoje se fala muito, né, nas comorbidades, é uma palavra que nós usávamos já, né, Silvia? A gente já falava muito sobre isso. E assim, agora em geral, com comorbidade ou sem comorbidade, isso, né? A gente ouve exato, bastante. Exatamente. Lu, e o que é importante, né? Quando a gente vai protelando, né, o contato com essa dor, além daquela perda significativa de uma pessoa que nós amamos, a gente pode ter várias outras perdas. Sim. Né? Quando a gente não encara isso. Por isso a importância desse acompanhamento. É verdade. Para que você realmente entenda tudo o que está acontecendo com você, como que eu vou voltar a trabalhar, como que eu vou encarar as pessoas, né? E tem porque coisas... é muito profundo, né? É muito profundo. A dor é muito grande. É muito grande, Lu. E, Lu, uma coisa importante, né? Eu acho que diante do luto coletivo que nós temos vivido, da gente cuidar com as coisas que a gente tem visto, seja em noticiários, né? Seja em mensagens. Então, assim, a gente proteger a nossa saúde mental. Não estou falando que nós devemos ficar alienados, porque essa é a nossa realidade hoje, né? Mas, assim, selecionar as coisas que a gente vê, cuidar com as coisas que a gente fala, né? Eu acho que esse é um cuidado também que nós devemos ter, tanto para a nossa saúde mental, como também para a saúde mental das pessoas que estão perto de nós. Exatamente, porque afeta, né, todos que estão ao redor. Afeta muito, sim. Muito. E tem muita coisa envolvida, né, Lu? Quando a gente fala em luto, a gente fala em tristeza, em dor, a gente fala em culpa, muitas vezes. Exatamente. Né? Aí entra aquela coisa do se, né? Ai, se tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo, né? É muito assim. A gente procura realmente justificar, de alguma forma negar, né? Então, é delicado. São as reações normais que fazem parte, né? Fazem parte. Eu vou dizer para você aqui, ó, tem uma pessoa que eu citei, né, que ela colocou da dor dela e ela está falando que ainda bem que ela procurou você, que você é a melhor psicóloga dela. Olha, quem será que é? Não, eu não consigo ver quem é. Ai, que triste. Ai, é a Lívia do Nicásio, linda. Olha aí, tá vendo? Já recebeu elogio, merecido, né? Ai, a gente tem uma história linda mesmo, juntas. Ai, que bom. Bênção. Acho que eu vou até falar um pouquinho, né, amiga? Mas eu acho que é importante. Numa relação que ela tinha com a mãe, muito difícil, e ela conseguiu tratar disso tudo antes da mãe falecer. E eu me emociono, porque assim, quando a mãe faleceu, ela estava bem, né? A mãe estava bem e a filha estava bem. E ela pôde vivenciar, né? Os últimos momentos da mãe, ainda que distante, porque a mãe estava no hospital, mas assim, os últimos meses que a mãe estava ainda, né, fora do hospital, então assim, elas conseguiram viver uma relação boa, né, de perdão, de restauração, isso. Que gente, ótimo. Isso é importantíssimo. E como é muito importante. Nossa, tem um outro comentário, Silvia, aqui. É uma pena que o tempo passa muito rápido, né? Dá vontade de ficar falando sem parar. Então, tem um comentário que a pessoa fala que como se a gente tem alguma dica para fazer com que a pessoa procure ajuda, né? Porque ela
fala, pelo jeito ela tenta, mas as E a pessoas pessoa... não aceitam, né? Infelizmente, Lu, a gente ouve muito isso, né? Às Uhum, vezes tem pessoas que nos procuram e falam assim, eu queria que o meu esposo viesse, mas ele não quer vir. É verdade. E aí eu sempre falo, Lu, assim, mas que bom que você veio. Porque, assim, às vezes a pessoa que está sofrendo, ela não quer. Naquele momento, ela não se vê em condições de ir até nós, até uma psicoterapia. Falar da Mas dor se é muito você difícil, não é? é muito difícil. E ela Essa, sabe que se é, ela for ali, ela vai falar disso. ela vai se deparar, né, com aquilo que mais faz com Tá que ela sofra. doendo. Exato. Exatamente. É. Então, Lu, eu acho assim, não tem como a gente forçar, né? Uhum. Não dá para forçar. A escolha tem que ser da pessoa, a decisão é da pessoa, mas ajuda muito. A pessoa que está próximo a alguém que está no luto, ela pode procurar a Uhum. nossa ajuda, né? Sim. Por quê? Porque ali ela vai receber essas orientações que a gente tem passado aqui com muito mais profundidade para ajudar aquela outra pessoa. Exatamente. E uma coisa, Lu, que a gente vê muito, como a gente viu aqui, né? Pessoas que perdem muitos membros da família, né? Então, assim, não é só a mãe que está sofrendo porque perdeu o esposo, né? Mas a Uhum. filha está sofrendo porque ela perdeu o pai. Mas aí ela está preocupada com essa mãe Com a mãe. que perdeu o esposo, mas a É um. mãe não quer ir para a psicoterapia. Uhum. Então, filha, vá para a psicoterapia, Você. né? Porque Vá você. o meu papel é de mãe, né? Eu tenho que eu suporto mais, né? Você precisa mais. Tem isso também, né, Silvia? Isso, tem isso mesmo. Aham. Mas, na Então, eu acho. verdade, uma pessoa se cuidando ali na família, automaticamente ela vai sendo um ponto de referência, né? E isso Vai. vai fazendo com que as coisas acomodem com mais facilidade também. A partir do Isso vai se momento em que refletindo, né, Lu, nos vai se outros refletindo, membros. e Isso. através do próprio, da vivência com aquela pessoa ali, o outro também vai sendo, né, de alguma forma, ele vai Fortalecido. fortalecido e até mesmo pode chegar o momento que ela fale, não, agora chegou a minha hora, né? Agora eu Exatamente. vou. É com um tempo também, né? Às vezes É. a pessoa precisa de um tempo maior, né? Isso. A gente Uhum. precisa respeitar, né? E claro, né, gente, que não tem, a gente está falando aqui da psicoterapia, né, Luciane? Mas, Sim. claro, a gente tem livros, excelentes livros, né? Então, Ah, assim, podemos procurar o pastor da igreja, o padre. Então, assim, aquele amigo que você realmente tem uma liberdade para expressar o que você está sentindo, né? Então, assim, claro que a gente pode ter outras ajudas, uma atividade física, você sair um pouco de casa, tentar, né, dar essa sim. saída. Então, a gente tem Trabalhar, né? Ter algum hobby, alguma coisa. Aqui no entendendo. nosso. Oi, Desculpa, Lu. pode Não, falar. entendendo que nada vai substituir, né? Cada ser é único, né? Nós não Às vezes a temos gente como. ouve assim, Lu, não, Luciene, vai trabalhar, que daí você não pensa. Gente, como que nós não vamos pensar? Imagina. Não tem como. E não se Não tem apaga nunca. como. Não. Não. Então, Uhum. assim, você não vai voltar a trabalhar para não pensar. Não, você vai voltar a trabalhar porque a sua vida tem que continuar, né? Exatamente. Então, o Uhum. trabalho vai fazendo um sentido para você. Então, assim, você vai se interter, mas você não vai esquecer do que aconteceu. Não, na verdade, isso é impossível, né? Não tem como apagar a história, não tem como apagar o passado, é uma coisa que vai ficar. A questão realmente é aprender a lidar, né? Isso é Isso. natural da vida,
vai acontecer, a gente vai precisar passar, infelizmente. Se a gente não está passando, é porque, de repente, nós é que fomos, né? E os outros é que estão passando, porque tem isso também. Tem, Mas é uma coisa que a gente precisa, sim. E, Silvia, você acha que as pessoas que têm, né, não vou dizer nem religião, porque religião é uma coisa que às vezes, né, nem conta, mas uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem Deus, né, ela tem esse lado espiritual um pouco mais sim, desenvolvido. Você acha que isso contribui para esse com, fortalecimento? sim, Lu, com certeza absoluta, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente está falando Uhum. muito hoje de alma, né? De emoções, Isso, emoções. esse cuidado com as nossas emoções. Uhum. Mas o único consolo nosso, né? É saber o quê? Um dia nós vamos nos encontrar, o nosso Uhum. lar verdadeiro É, não é aqui, nós estamos aqui verdade. de De passagem. passagem. Então, Aham. tudo isso vai nos dando uma força enorme para a gente enfrentar o nosso dia a dia, Com né? É aquela certeza. esperança. Então, assim, a esperança, ela não vai morrer diante dessa certeza. Uhum. Se eu Isso é tenho a maravilhoso. certeza, né, que um dia nós nos encontraremos, um dia que o meu lar verdadeiro não é aqui, e que nós só estamos aqui de passagem, então a forma de eu lidar com essa perda vai ser também muito mais fácil, Uhum. né? Isso é muito importante, né? Porque assim, a matéria pertence a esse mundo, né? Ela realmente é finita, Exatamente. ela é finita. É, Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela estava me colocando que nós temos muita dificuldade para lidar com a morte, porque a nossa alma é eterna, né? exatamente. Ela não morre, ela é imortal. Então, esse desligamento que acontece das outras almas que ela se vinculou aqui enquanto esteve passando por aqui, é o que faz, é o que traz todo esse sofrimento, toda essa grande É, dor, né? esse apego, né? Esse apego, exato. Só que à As medida em que nós pessoas, as vamos. coisas materiais, né? Exato. Nossa vida, né? A gente tem, nossa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, minha vida, meu E tem trabalho, meu. também, Lu, o meu carro, o meu trabalho, a minha casa, né? Sim, a minha roupa. Eu me lembro que Isso, esses o dias meu corpo. eu passei pela Covid, olha só, eu passei pela Covid, né, agora em março, Aham, e eu tinha comprado uma roupa nova para andar de bicicleta, né? Eu tinha comprado aham. minha roupinha de ciclista, toda Nossa, bonitinha, e estava na gaveta, eu não tinha usado ainda. Eu falei, meu Deus, será possível que eu vou morrer sem usar essa roupa? olha só, Quem vai gente. usar essa roupa? Já É. vinha isso. Eu falei, meu Deus, quem que vai usar minha roupinha de ciclista? Isso é nosso, né, Lu? É do ser É, humano, né? exato. E Aham. é interessante isso que você traz, né? Esses dias eu estava comentando também isso com uma amiga, como que quando acontece, né, a morte de alguém, realmente essas coisas elas ficam tudo. Ficam Você tudo, tudo, vai ali tudo. na casa, o meu pai que faleceu, né, dentro de casa, então ele faleceu com a gente ali, né, do lado dele, cantando, Ai, que bom. falando palavras de amor, pai, vai tranquilo, vai em paz, nós estamos bem, né? Foi assim um momento muito precioso. E aí a funerária veio, tal, né? Pegou o corpo, levou. Aí fica aquilo ali, a gente já arrumando as coisas, assim, é uma sensação muito estranha, né? Tudo aquilo fica, e você fica vendo assim, o que eu construí, né? Exato. O que eu construí? Por isso a importância, né, Lu, da gente desenvolver essa relação com o nosso Criador, com Deus. Exatamente. Você ter a certeza, né, para onde você vai, você ter essa esperança, né? Conforta E muito, né? conforta muito. Conforta. Isso A tudo aqui senhorita, vai ficar.
Sim, facilita muito, porque se a gente ficar preso só a isso que a gente tem, né, palpável, é É, muito pouco, é muito superficial, né, Silvia? É muito é, superficial. O sofrimento, eu acredito que, assim, ele seja bem maior, né, quando a sim, pessoa não consegue com fazer certeza. essa tríade, né, É, corpo, alma, espírito. Fica espírito, mais com, difícil elaborar tudo isso, né? Fica bem sim, mais complicado. é. É. Então vale a Nossa, pena, né? vale Já muito a passamos do pena. nosso horário. Nossa, a hora voa, meu Deus, que pena. Olha, nós temos aqui, minhas queridas, meus queridos, muitos comentários. Nós vamos Sim, estar falando com eles, né, Silvia? Vamos estar sim, comentando, sim, conversando, sim. né? Vamos As sim. pessoas Aham. estão aqui falando sobre as suas próprias vivências, né, em relação a essa dor, a as perdas da mãe, de sogro, de esposo. Então, assim, a gente vê que tem muita gente sofrendo, né? É Muita muito gente. complicado. Mas nós Sim. vamos falar com vocês, né? A gente vai continuar ali, depois no chat, nós vamos conversar, vamos continuar, assim, nos Aham. comunicando. E tem uma pessoa aqui, Silvia, que está perguntando se você já trabalhou no Hospital São Eu estou Lourenço. vendo a Tereza. Você já Eu trabalhou, não Silvia? lembro Nem se eu eu sei. conheço ou não. Eu acho que eu conheço, é porque eu não estou conseguindo ver bem a imagem aqui, né? Eu Mas eu nem vejo o trabalhei, pessoal. Trabalhou? Olha, nem eu sabia. trabalhei há 23 anos. Olha, que bom. Tem alguém lembrando de você aqui, hein? Tá Deve vendo? ser assim, uns 21 anos atrás. Logo que eu me Olha, formei, eu atendi ali no ah, hospital. Foi uma bênção na minha vida, aquele início ali. tá vendo? Ó, isso é Muito bem acolhida por Mandaguaçu, Lu. que bom. Então você tem um pezinho aqui com a gente, né? Por isso que eu gosto tanto, olha Tá só. vendo? Que bom, Silvia. Então vamos trazer você mais para cá. Ai, ai. Lu, mas foi um prazer falar com vocês, né? Eu amo esse tema, eu acho que é um tema assim que traz realmente, né? Às vezes essa coisa assim, não quero pensar, porque realmente a gente não quer Não pensar, quero, né? não quero. E um dia nós vamos perder aquelas pessoas que nós amamos, mas é um tema muito bom, é um tema muito importante de se falar, porque quando a gente pensa em luto, a gente vai olhar para a nossa própria morte, para a nossa finitude, e a gente vai querer viver de forma diferente. E é Porque à isso medida. que fala na Bíblia, né, Lu? Que é muito melhor nós estarmos em um lugar de luto, numa casa onde se tem luto, do que numa casa onde se tem festa, né? Ai, Uhum. minha Síria aqui falou alguma coisa. Mas por quê? Porque numa casa de luto é onde realmente nós vamos refletir sobre como nós temos vivido. Exatamente. O que Qual o de fato legado importa, né? deixar, como que nós queremos ser lembrados. Eu uso muito isso, até na clínica, né, ou em dinâmicas de grupo. O que você gostaria que falasse de você no seu, Isso é né? muito importante. Porque isso nos faz pensar em como que eu tenho vivido. Uhum. Então, assim, parabéns, Lu, pela iniciativa, né, de fazer aí essa live com esse tema. Obrigada pelo convite e estou aqui à disposição, Que sempre bom, que Silvia. precisarem, sempre que precisarem. Ótimo. A gente é que agradece, não é grupo. Nós é que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade para estar falando com a gente no dia de hoje, né? Sobre um tema tão relevante. E assim, com certeza, Silvia, nós vamos promover mais encontros como esse, vamos falar de outros temas, né? Já tenho Sim, algumas coisas em mente, então a gente vai estar, assim, fazendo com que isso se sim. repita, né, de uma forma, assim, bem interessante. Nós já Ótimo. estamos vendo aqui o pessoal agradecendo, nós é que agradecemos vocês, pessoal, né? Sim, Olha só, nós conseguimos ter atenção aí de mais de 80 pessoas,
em plena sexta-feira à noite. Estamos muito felizes por isso, né? Que todos tenham um final de semana muito abençoado. Deus abençoe cada um de vocês, junto às famílias. E vamos nos cuidar, porque assim, existe aos cuidados em relação a esse maldito vírus, né? Esse tão cruel vírus. Então, vamos nos cuidar, fazer nossa parte. Sim. E, independente do vírus, a morte vai chegar, né? É o que eu falo, seja individualmente ou coletivamente, né? Vai chegar. Então, a gente precisa realmente de estar se preparando, né? De alguma forma, para que isso aconteça de uma forma, assim, mais leve, né? Sem tanto sofrimento, sem tanta dor, né? É verdade. Mas, Silvia, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Bem, pessoal, então, agora nós vamos nos despedir, né? Eu agradeço de coração a atenção de cada um de vocês. E fiquem com Deus, Deus abençoe. E nós vamos nos comunicando através do chat, a gente vai se falando, tá certo? Fiquem com Deus. Até mais.